Muito bom dia, meu nome é Paulo Fichter, hoje é dia 23 de junho de 2025 e a gente vai fazer o nosso Morning Call, que a gente não faz desde quarta-feira, mas hoje é segunda-feira a gente faz o Morning Call. A gente começa o dia de segunda-feira falando principalmente sobre a guerra no Irã e Israel, né? A gente teve a participação agora efetiva dos Estados Unidos, em que ele fez a declaração de guerra também, fez alguns ataques dentro do Irã. E o ponto mais importante que eu gostaria de trazer é a questão do fechamento do canal na região do Irã, né? Que eu esqueci o nome agora do nome do canal. Ele é onde passa aproximadamente 21% do petróleo mundial. Então, a gente tem uma alta perspectiva de que o petróleo agora ele possa realmente subir, tá? Porque a partir do momento que você tem um bloqueio, você impede a circulação de mercadoria e não existe um mercado secundário que consiga repor essa mercadoria tão rápido quanto a saída lá no Irã. Então é uma questão bem importante, deve impactar, a gente deve sentir os preços do petróleo subindo bastante aí na próxima semana. Tem que entender também se esse bloqueio realmente ele vai ser efetivado, né? Teve uma aprovação, mas ainda não teve o bloqueio efetivo. Tem que fazer o acompanhamento, mas existe essa perspectiva de acontecer isso nas próximas horas, nos próximos dias. Tá? Então a gente deve sentir o impacto do petróleo aumentando. Se o petróleo aumentar, vai aumentar toda a cadeia de custo dentro do Brasil, até porque o Brasil é muito rodoviário, então a gente deve ter um aumento dos custos gerais aqui no Brasil. O Brasil deve ter um impacto também, deve aumentar o preço da gasolina e toda a parte de plásticos também, enfim, toda a cadeia produtiva baseada em petróleo deve sentir um impacto bem grande, deve aumentar seus preços, tá? Uma segunda questão que eu gostaria de trazer, e aqui eu vou depois eu vou gravar um outro vídeo falando especificamente sobre isso, que eu acho que é bem importante. A gente teve o aumento da Selic na última quarta-feira para 15%. E eu até cheguei no vídeo de quarta ainda a dizer que eu não acreditava nesse aumento da Selic. E eu gostaria, no segundo vídeo que eu vou gravar ainda pela manhã, eu gostaria de trazer mais pontos porque que eu acho que essa é uma política errada. A gente teve o aumento da Selic para 15%. É um aumento que hoje, na prática, sim, afeta muito pouco. O teu dinheiro, o meu dinheiro, afeta muito pouco porque a economia ela já está travada, bastante travada, e eu vou trazer com indicadores depois para vocês terem uma análise um pouquinho mais detalhada. E esse aumento ele reflete muito pouco para a gente no mercado, tá? A questão de rentabilidade vai aumentar para 0,25, se aumentar, eu não vejo espaço para aumentar tanto. E a questão, principalmente, é que a inflação também está controlada. A gente está falando da inflação hoje, de novo, seu relatório Focus, em que reduz mais uma vez a inflação, aumenta mais um pouquinho o PIB, reduz de novo o câmbio. Então, esse aumento da Selic não faz muito sentido, pelo menos na minha interpretação, no que eu entendo de cenário macroeconômico, ele não faz sentido esse aumento, mas eu gostaria de trazer porque é uma informação relevante para você, investidor. Tá? Um terceiro ponto, que também é relevante, a gente já conversou nas últimas semanas sobre uma questão ambiental que estava para ser aprovada no Congresso, que era uma flexibilização, que a gente tinha que entender como os fundos ESG iam se comportar, e a gente teve a aprovação dessa medida, tá? Ali no Congresso, e é mais uma oportunidade que a gente tem que olhar para os fundos ESG, para as empresas que têm essa política mais ambientalista, para entender como que elas vão se comportar nessa flexibilização que tem sido chamada muitos chamam ela, né, sobre a PEC da devastação, desculpa. E tem que entender como é que vão se comportar agora, ficar de olho, talvez seja um bom momento, junto com aproveitar esse momento de Selic mais alta, para a gente rever, né, ainda mais alta, né, para a gente rever a carteira, tanto dentro do IPCA quanto da renda variável e renda fixa, rever a carteira, olhar para os fundos que a gente tem em ESG, por exemplo, e tentar entender se faz sentido uma realocação diferente, olhar para mercados mais seguros, petróleo, o ouro, a moeda forte. Nesse caso, o dólar eu não colocaria, porque eu não tenho sentido essa fortaleza tão grande. A gente tem hoje o dólar sendo cotado a 5,50, e se a gente pega algumas semanas atrás, a gente estava falando dos dólares 5,70, 5,80 quase. Então a gente vê uma longa caída do dólar nessas últimas semanas, e eu imagino que agora, com essa questão da guerra, pode ser que a gente tenha mais problemas relacionados ao dólar.
Tem que entender como os mercados internacionais vão se comportar, porque tem se falado muito em intervenção de outros países. Então, nesse momento, a questão geopolítica internacional interfere muito na questão do investimento, e eu faria alocações um pouquinho mais seguras, pensando mais em segurança do que necessariamente em rentabilidade, tá? Talvez fazer olhar o panorama geral da carteira e entender se faz sentido a tua alocação, se ela está segura, se ela está se comportando ok, para não sentir os impactos futuros, tá? Hoje essas 3 principais notícias, são notícias que são impactantes dentro do cenário de investimento, e eu vou trazer depois um outro vídeo falando só sobre a Selic, os meus pontos do porquê que esse aumento da Selic ele não é inteligente, economicamente falando. Enfim, como vocês sabem, meu nome é Paulo Fichter, eu sou assessor de investimentos e eu faço análise de carteira, análise de investimentos, análise político e econômico também, e eu uso essas análises para fazer os investimentos com os meus clientes. Se você quiser um investidor que trabalhe dessa forma para você também, me coloca à disposição, vou deixar minhas redes sociais no link abaixo, na descrição do vídeo, para você entrar em contato comigo e a gente conversar um pouco sobre isso. Um abraço e até amanhã.